No vídeo de hoje, eu queria conversar com você a respeito do que vem sendo cobrado, dos principais temas que vêm sendo discutidos durante uma inspeção sanitária. Como são muitos temas, eu vou dividir esse vídeo em várias partes. E o primeiro tema que eu gostaria de abordar e discutir com você é a respeito dos relatórios de RQP, de revisão da qualidade de produto. Enfim, RQP não é novidade, é um tema já que a gente, na indústria farmacêutica, vem elaborando e executando já há muito tempo. Porém, o que vinha sendo feito e já não é mais aceito, graças a Deus, é a questão de elaborar um documento só para constar, só para atender um item normativo, sendo que a função de um relatório de RQP sempre foi ser uma ferramenta da qualidade, de trazer informações a respeito de um processo produtivo e de ações para eventuais melhorias ou até, por que não, ações corretivas. E isso, mais do que nunca, vem sendo cobrado durante as inspeções sanitárias. Primeiro, que no relatório de RQP, ele é um retrato de tudo o que aconteceu no passado. Mas você precisa tomar alguma ação. Então, não é só um documento para que você atenda um item normativo e arquive. Você tem que trazer uma funcionalidade para aquelas informações tão preciosas, até porque você perdeu muito tempo na elaboração. Então, qual é o objetivo? O que a gente tem que fazer com esse relatório? Primeira coisa, como ele é um retrato do passado, eu não posso só olhar para o que aconteceu no ano anterior. Então, se estamos em 2024, a gente não vai olhar só para os relatórios de 2023. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é a tendência. Então, observar os resultados de 2020, 21, 22 e 23 para entender o que melhorou e o que piorou, algo que a gente não quer, nos nossos processos. Se aquilo que estava sob controle estatístico permanece, se aquilo que não estava melhorou após uma aplicação de uma ação corretiva ou de melhoria contínua, por exemplo. Então, essa funcionalidade ela tem que estar muito clara e a avaliação da tendência está sendo muito cobrada durante as inspeções sanitárias. Fora esse ponto da questão da avaliação da tendência, a gente tem mais duas situações muito importantes que a gente tem que avaliar. Primeiro, como a gente faz toda uma análise estatística, engana-se quem faz análise estatística só de alguns ACQs, não, é de tudo. A gente precisa avaliar e entender primeiro quais são os ACQs mais críticos para um determinado processo, daí a necessidade de fazer análise estatística de todos os atributos críticos da qualidade. E segundo ponto, o que melhorou e o que piorou de um ano para outro. Para entender qual é a classificação do meu processo, se é do tipo A, bem controlado, se é do tipo B, que existe alguma necessidade de ação corretiva ou de melhoria, ou do tipo C, um processo completamente descontrolado do ponto de vista estatístico. Então, essa questão da classificação de extrema importância e tem que constar nos relatórios de RQP. Outro ponto que tem que ser avaliado, que obrigatoriamente tem que constar, é a fase do ciclo de vida do medicamento. Dependendo do estado de controle dessa classificação, A, B ou C, o que você tem que fazer? Avaliar se o processo está C, fora de controle, um processo incapaz, ruim, existe uma tendência muito grande de ocorrer desvios. Por esse motivo, é importante que esse processo retorne para a fase 1, lá no início, no desenvolvimento, passe por uma etapa toda de Quality by Design, de delineamento de experimento, de gerenciamento de risco, para depois seguir para a fase 2. Então, mesmo que ele esteja validado, se o processo é do tipo C, é ruim, não tem o que fazer, tem que voltar para a fase 1. Só que, antes disso, precisa fazer toda uma investigação para entender as fontes de variabilidade desse processo para tomar ações corretivas apropriadas, até porque uma ação corretiva eficaz é aquela ação que foi tomada, implementada em cima de uma determinada causa raiz. Ok? Então, o estágio de ciclo de vida ele também tem que ser avaliado
nos relatórios de RQP, ok? Além disso, a gente precisa avaliar o status de validado do processo. Então, se eu tenho um processo do tipo C, do tipo B, tá ruim, tá incapaz, tá fora de controle, não tenho como alegar, não tenho como justificar que ele ainda permanece com status de validado, mesmo você tendo concluído todas as etapas, todos os estudos da fase 2. Não dá mais. Processo incapaz é um processo que, como eu já havia falado, em pouco tempo você vai ter resultados fora da especificação. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem reprodutibilidade. E por isso, automaticamente, se não tem reprodutibilidade, perde o status de fase 2. Também deve voltar para a fase 1. Agora, se a gente já tem um processo do tipo B, com algumas necessidades de melhoria, ou um processo do tipo A bem controlado, capaz, é um processo que pode seguir para a fase 3. Lembrando que temos a fase 3A, que é uma fase, né, inicial, é uma fase de verificação continuada do processo, e depois nós temos a fase 3B, verificação contínua do processo. Mas pensando ainda nessa fase inicial, a fase 3A, um processo do tipo A, bem controlado, capaz, pode seguir para a fase 3. Então, essa avaliação do ciclo de vida é fundamental e tem que constar, sim, nos relatórios de RQP. E lembrando que toda vez que você apontar um processo fora de controle, causas especiais ou uma deficiência de alguma forma, ações são requeridas e essas ações também devem constar aí nos relatórios de RQP. Enfim, esses foram alguns pontos, os principais aspectos que vêm sendo cobrados e que devem fazer parte do relatório de RQP. Então é isso. Até o próximo vídeo com mais informações sobre o que vem sendo cobrado durante as inspeções sanitárias. Até breve.